como é que equilibra a justiça social com a desigualdade social, embora todos nós sejamos iguais. Então, nessa contradição, nós vamos responder muitas perguntas de ordem política, de ordem econômica e muitos problemas que nós estamos passando no Brasil ou outros países também passam. Então foi esse o tema que eu escolhi, porque eu acho que a gente tem que incorporar nesse conhecimento. Aquilo ali é novo, chegou hoje. Qual o seu nome? João, seja bem-vindo, hein? A tua barba tá boa, gostei, hein? Tá funcionando, o cabelo também. Tá bom, João, força aí, hein? Então, João é artista, não? O que você faz, João? Coceiro, já puxa a terra. Enxadão, aquelas coisas. Tá bom, seja bem-vindo, hein, João? Meu aqui. Ah, é? Prazer, qual é o teu nome? Milton. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Aqui a galera está feliz. Jupi já mandou encomendar um caixão, não foi? Papa defunto. Hein? Papa defunto já chamou o Papa defunto. Rabecão. Depois você diz o cemitério, a capela e o dia para nós sabermos. Hein? Vai dizer, né? Tá bom, pessoal, então vamos lá, o tempo é curto, mas a alegria vence. E Ave Maria, por favor. Senhor Jesus, aproximamos-nos na época do vosso nascimento, da vossa encarnação. E cada dia que passa, a Terra, nessa data única, vem sendo irradiada pelos pensamentos dos espíritos puros e superiores, numa comemoração única daquilo que tu nos trouxestes, os teus evangelhos de amor. É certo que a humanidade substituiu a sua figura pela do Papai Noel. É certo que nas celebrações natalinas as pessoas se dedicam a mutuamente trocarem presentes e comerem quando tem recursos com Fausto. Mas é certo também que ainda há uma população vinculada a vós, que sabe ser vós o nosso modelo e o nosso guia, e que teus ensinamentos, mercê a vossa identidade com a palavra de Deus, tem a força de lei. Portanto, estamos aqui levando o nosso pensamento a vós,
pedindo que irradie sobre o mundo, sobre a terra, para que haja paz, haja harmonia, solidariedade, companheirismo, renúncia. Enfim, pedimos que abençoe todos os nossos alunos e seus familiares. E assim em vosso nome. Em nome de Deus Onipotente, abrimos a nossa aula no dia 17 de outubro do ano 2014, pela graça de Deus. Nós estamos falando sobre os primórdios da reencarnação do Espírito. Quer dizer, aqueles momentos que precedem a sua reencarnação. E esses momentos, de acordo com a doutrina, iniciam-se no momento da concepção. Ou seja, quando o espermatozoide penetra no óvulo, quando ele está descendo no terço superior da trompa. A partir de então, esse óvulo fecundado, que tem 23 genes da mãe e 23 genes do pai, ele se transforma num novo ser biológico e se faz em ovo. Desce a trompa num percurso que demora uns 2, 3 dias, se não nos enganamos, e se fixa na parede do útero, o que é chamado nidação. E a partir dali, ele não é mais um concepto, nem um óvulo, é um embrião. Aos 8 meses, esse embrião já tem os órgãos formados. Ele é chamado de feto. E ao nascer, desvinculando-se do útero materno e ganhando vida pela sua própria biologia, é o recém-nascido. Portanto, esse é o ato mais sublime que o Espiritismo conceitua, assinala. O ato da concepção para nós espíritos é um momento insuperável em nossa vida. A morte já é algo que nos leva para o mundo espiritual em retorno. Mas a morte em si não tem a beleza da concepção. Ela traduz em si o seu desligamento de um corpo que se tornou inviável. Portanto, esse capítulo, ele traz tantos desdobramentos que nós acreditamos que nem poderemos terminar ainda esse ano. Mas pesquisando, eu vi uma lei chamada Lei do Planejamento da Concepção, nem da Concepção, Lei do Planejamento Familiar, promulgada, eu acho que foi em 2006, pelo então presidente Fernando Henrique, que estabelecia o planejamento familiar e obrigação, por ordem da própria cidadania da mulher, de ser atendida pelo SUS. Tamanha é a importância. E nessa semana passada eu estive lá na Universidade de São Paulo, participando de um lançamento de um livro chamado Anticoncepção
e planejamento familiar, escrito por uma equipe multidisciplinar. Portanto, nós temos que reverenciar o ato do nascimento e nos alegrarmos com mais um espírito que vem à terra como servo do Senhor. Feito isso, vamos retomar a aula que foi interrompida na semana passada. Eu gostaria de começar pela 345 do início. Vamos lá, Amilcar? 345 do início. Obrigado. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Olha bem, o corpo, o espírito e o corpo. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar ao corpo que lhe está destinado? A resposta é clara. A união é definitiva no sentido que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Porém, como os laços que o prendem ao corpo são muito frágeis, ou seja, os laços do perispírito, perispirituais, porque o espírito está formado por um invólucro energético que tem uma forma, mas é um campo de energia. Esse campo de energia é fraco. Facilmente podem ser rompidos pela vontade do espírito, caso recue antes da prova escolhida. Nessa circunstância, a criança não vinga. Então, o espírito ele pode, no momento de assumir o corpo, ele pode renunciar, mas a coisa fica muito difícil. Em aula anterior, estudamos ser o desejo a força aglutinadora das criações mentais do espírito. Porque o espírito é responsável pela ideação. É o ser inteligente. Ele é descrito como uma chama, como uma flama, como um ponto de luz, que é o próprio espírito na sua inteligência. E o espírito é que produz as ideias. Essas ideias são energias que devem ser condensadas e formar corpos, formas, etc. E essas energias mentais formarão o perispírito, o qual, por sua vez, serve de matriz para o corpo físico, ainda coordenada pelo espírito com suas criações mentais ou ideação. Então, nós entendemos que o espírito é que produz a ideação. O universo é uma criação do pensamento de Deus. É uma criação da ideação divina. E como nós também temos aspectos divinos, nós então, pela nossa ideação, formamos um corpo energético no mundo espiritual, e esse corpo serve de matriz para o corpo físico, ainda influenciada pela ideação do espírito. Mas o desejo que agrega a isso. Então, na base do desejo, encontra-se o livre-arbítrio, pois o espírito tem a liberdade de desejar ou não desejar, e, por consequência, nesse segundo caso, criar. Então, esse gráfico aqui mostra que o espírito é o corpo causal dos
hinduístas, ele tem a capacidade de criar, ele, pelo livre-arbítrio, pode decidir o que for mais conveniente para ele, segundo o seu grau de evolução moral. A ele manifesta o desejo. Então essa criação, que é o perispírito, é aglutinada pelo desejo, e o corpo físico também pelo desejo, embora falte uma seta aqui, que o perispírito é a matriz formadora do corpo físico, sob a égide da criação do espírito. Então, ao renunciar à encarnação, o espírito retira a sua energia do ovo, ou zigoto, que já é o óvulo fecundado, ou mais tarde, em fase mais avançada da embriogênese, que é o desenvolvimento do embrião, correndo o aborto espontâneo. Então, muitas vezes, ressalta-se aqui, se resta uma das causas do aborto espontâneo. Há muitas outras estudadas pela medicina, aqui não consideradas. Então, há uma frequência muito grande de abortos espontâneos entre as mulheres. E as mulheres sofrem muito com isso. Mas o Espiritismo mostra que isso é um fenômeno natural, do ponto de vista da relação do espírito com o embrião. Há outros fenômenos também ligados à própria estrutura ginecológica feminina, que não é campo e nem objeto do nosso estudo, e sim da ginecologia e da obstetrícia. Obviamente, a ideia criada com a sua energia é o desejo, que lhe deu forma e execução. A ideia ganhou forma e ganhou a capacidade de agir, né? Essa forma, o que fará incorrer na lei da causa e o efeito. Isso é tão interessante que o próprio Jesus já tinha dito isso em Mateus. Aprendeste o que foi dito entre os antigos. Não cometereis adultério, porque isso está em Moisés, nos 10 mandamentos mosaicos. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aquele que emitiu aquele pensamento, aquela energia, já cometeu. Não foi a ação seria mais séria, mas ele já contraiu uma violação à lei da causa e o efeito. Por isso, o problema do Espiritismo é educar os espíritos. Quer dizer, o Espiritismo está aqui para educar o nosso espírito. Não é para dar fenômeno, não é para dar aquelas coisas todas que a gente vê, nem a filosofia, é para modificar nossa natureza. Quer dizer, para nós entendermos que gradualizando e modificando a nossa forma de pensar, nós teremos outro padrão de ideia, ação, outro padrão de energia, outro padrão de saúde, outro padrão de bem-estar, outro padrão de felicidade. Não há psiquiatria e não há psicanálise que resolva esse problema, porque esse problema nuclear é do espírito e não do organismo humano, e nem das teorias psicanalíticas, que são ateias, porque elas não podem assumir a reencarnação, porque em assumindo a reencarnação, essas teorias teriam que ser
reescritas. Teriam que ser refeitas, né? Ou teriam que desaparecer. Então, o problema do pensamento é fundamental. Não somos moralistas, mas é um problema pedagógico, um problema de educação. Nós temos que educar o nosso pensamento. Está aqui, quem diz isso é Jesus. Aí é, Milka. Agora sim. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? É possível. Já não é problema do espírito. É o concepto que é inviável. Tem um defeito congênito. Né? Tem um gene que não se formou direito. Então ele vai escolher outro. Nesse caso, qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E o espírito responde: as imperfeições da matéria, na maior parte das vezes, são as causas dessa morte. Por imperfeições, leia-se malformações embriogênicas, distúrbios na formação dos órgãos do embrião. Muito bem. Aí o autor, no caso sou eu, faz essa pergunta. Afinal, o que levaria o espírito a ver frustrado o seu desejo de reencarnar? Por quê? Ele queria reencarnar e não conseguiu. A pergunta 347 dá a resposta. Que utilidade pode ter para um espírito a sua reencarnação num corpo que poucos dias morre após ao nascer? Não é isso, Clarinha? Qual a utilidade? A resposta do espírito. Como se viu, o ser ainda não tem bastante desenvolvida a consciência de sua existência. Quer dizer, o recém-nascido, ele está num estado de torpor. O espírito está num estado, como se fosse um estado de sono, ou um estado meio comatoso. Ele não tem consciência das coisas, nem lucidez. A importância da morte é quase nula, porque ele não tem consciência que chegou a reencarnar propriamente. Isso, em parte, pode ter, mas que desencarnou. Porque eles estavam numa anestesia geral. A importância da morte quase nula, mas é uma prova para os pais. Uma prova para os pais. Quantas mães eu já vi chorando que perderam seus bebês no ato do nascimento. Quantas mães eu vi profissionalmente chorando que o cordão umbilical enrolou-se no pescoço do neném e ele foi asfixiado. Quantas vezes? Quanta revolta! Quantas mães adoeceram no período pós-parto, que é chamado puerperal? Eu vi, estranhei isso. Isso não é um castigo, isso é um aprendizado. Nós estamos aprendendo a todo momento. Temos que entender isso, por favor. É uma prova, ela tem que superar isso. Por quê? Porque o círculo familiar, marcado sobretudo pela relação pais e filhos, constitui no seu dia a dia um regime de provas, de provações e até expiações comuns que encarnam na Terra.
A nossa família, a minha família, eu acho que a família de todos, alguém vai dizer que tem uma família que não dá problema, eu acho que é uma utopia, é problema. Cada dia tem um problema novo. Cada dia tem uma fofoca, cada dia tem uma doença, cada dia tem uma crítica, cada dia tem uma rejeição. Então, isso faz parte da nossa encarnação. Confere, Valtinho, como faz parte que o Fluminense vai para o G4, confere, Jupi, vai chegar lá, faz parte. Não adianta fugir, não adianta dizer, eu tenho a metade eterna, o meu espírito, como é que chama? Alma gêmea. Que alma gêmea? Peraí. Alma gêmea vai apertar você pra caramba. Ou homem ou mulher, isso não existe. Aqui não existe. Não existe isso. Nós estudamos. Esta é a condição compulsória da reencarnação. Essa relação familiar é uma... E a provações que ela tem é compulsória. Portanto, torna-se perfeitamente compreensível que os pais, ou aquele cujo episódio lhe será mais dolorido, nessa circunstância, o pai ou a mãe sofrerem com o aborto espontâneo. Isto em razão da lei da causa e efeito, pelos mecanismos acionados em vidas passadas. Pelos mesmos acionados em vidas passadas, tá certo? Então, isso é uma decorrência também da justiça divina, que atua dessa maneira. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? É uma boa pergunta. Às vezes sabe, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua antes da prova. Então isso vai trazer para ele problemas muito maiores do que se tivesse sujeitado a viver num corpo inviável. Essa resposta sugere duas outras questões. Se sabe, mas escolheu por esse motivo, qual o benefício que isso lhe traz? Se não sabe, igualmente, qual o benefício? Se ele sabe que o corpo é inviável, qual o benefício que vai trazer para ele? Se ele não sabe que o corpo é inviável, qual é o benefício? Então, nessa questão A, se ele sabe que o corpo é inviável, volta-se a pergunta 3, 4, 5. O espírito renuncia e com isso traz para si futuras provações e expiações. Incorre no prejuízo por não querer reencarnar. Quer dizer, ele não quer aceitar a prova de ter frustrada a sua reencarnação ou a sua encarnação. E essa prova, como ele a desrespeitou, ele não a quis viver, ele terá então outras provas mais graves, mais agravadas em cima dessa. Agora, na questão B, ele não sabe. Não vive a expectativa de reencarnar, porém não recua. Serve de instrumento para o sofrimento dos pais. Não tem intenção de prejudicá-los. Isso lhe trará benefícios futuros. Então, esse quadro fala sobre o que acontece com o espírito.
conhecimento prévio do corpo que encarnará ser inviável. Sim, conhece, recua. Novas provas e expiações futuras. Agravo das provações. Ele agrava, há um agravo, ele aumenta ainda. Já era devedor, agora ficou mais devedor da lei divina. Há um agravo. Não conhece, não recua. E fica então como um instrumento passivo de sofrimento para os pais. Os benefícios dele vão ser futuros, porque ele respeitou esse processo da lei divina. Ele foi um instrumento útil dentro do sofrimento. Não é, Vânia? Foi um instrumento útil dentro do sofrimento dos pais. Ele não é culpado pelos pais sofrerem, mas ele foi um instrumento útil, porque os pais são devedores na lei da causa e efeito. Quando, por qualquer razão, fracassa uma encarnação para o espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Quer dizer, ele fracassou imediatamente, ele reencarna? Não, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para voltar a escolher, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então, há casos que a reencarnação é instantânea, porque é um ato mecânico. Não como um ato mecânico, ele independe do livre-arbítrio do próprio espírito. Isso é uma imposição. Não é? Duas questões surgem. O espírito demanda novo tempo para reencarnar. O espírito reencarna imediatamente. No caso A, nesse caso, supõe-se ser um fracasso do seu desconhecimento. E assim sendo, isso lhe trará dor e sofrimento, prova ou expiação. Tinha expectativas reencarnatórias. Então, ele fica numa situação que ele sofre. A segunda, imediatamente, segue o automatismo reencarnatório, que é a espécie de atração magnética pelas afinidades morais. Ele reencarna igual uma semente que nós jogamos num terreno fecundo, vai crescer do jeito que ela cresce, sem precisar de ser aguada, sem precisar de ser estrumada ou receber algum tipo de adubo. Ele vai pelo automatismo. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez. Pessoal, o sujeito fez a escolha dele, fez a escolha errada, aí ele vai começar a chorar que fez a escolha errada. E o que adianta isso? Nada. Ele já escolheu, já decidiu, agora tem que correr atrás do prejuízo. Não é assim, querido? Vai correr atrás do prejuízo. Não é? Olha só a pergunta. Resposta. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? E aí, pessoal? A vida é uma desgraça, não sei o quê, blá, 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 blá. E vive naquela ideação negativa, 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 e o negativo atrai o negativo, o positivo atrai o positivo, é a lei das afinidades. Então, ele mesmo com negatividade dele, ele está prejudicando ele próprio. Né? Se desejaria outra, sim. Se lamenta a escolha feita, não, porque não sabe que a escolheu. Ele não sabe, nesse caso.
o espírito, depois de encarnado, não pode arrepender-se da escolha de que não tem consciência, aqui na carne, mas lá em cima sim. Pode, não obstante, achar a carga por demais pesada. Ele escolheu. E se considera maior que as suas próprias forças, então recorre ao suicídio. Então, o lugar comum que nós estamos vendo aqui hoje é que a reencarnação, a nossa data de aniversário, é uma data muito especial. Como eu disse, é a data mais nobre, mais generosa por parte de Deus para conosco e mais importante na nossa vida na Terra. Se nós estamos passando nessa vida uma série de problemas, nós temos que trabalhar para vencer esses problemas, não nos queixarmos do problema. É igual um doente, se ele está afetado pela dor, ele começa só a se queixar da dor, ele tem que chamar um médico e pedir para dar um analgésico para ele, pelo menos, e fazer um diagnóstico da origem para a dor. Não adianta ele ficar se queixando, tem que buscar solução. Então, o Espiritismo, nesse caso, ele é positivo, porque ele busca a solução não puxando o milagre do céu, não invocando lá, seja quem for. Ele busca a solução pelo seu esforço pessoal. Mas muitas vezes, em função da sua pureza de coração, Deus ajuda no encaminhamento dessa solução. De qualquer forma, a nossa consciência que decide, o nosso livre-arbítrio que decide. Nós somos seres individualizados, espíritos por excelência, e a nós cabe decidir o que nos convém ou o que não nos convém, aceitar ou renunciar, querer ou rejeitar, não importa, mas a responsabilidade perante as leis divinas sempre será nossa. Está claro, Glorinha? Ou está dormindo? Dormindo, hein? Na primeira fila. Vamos lá. Sobre isso aqui, é um fato interessante. Depois, se eu tiver oportunidade, eu conto. Como se estudou, o espírito perde sua consciência ao encarnar. Está claro? Desde a concepção, quando há concepção, ele começa a entrar num estado de torpor, que vai se aprofundando, ele pluf, apagou, perde a consciência. E aí a encarnação vai se desenvolvendo. Ele não pode ter consciência, porque o pensamento dele poderia alterar a formação do embrião ou a formação do feto. Ele tem que ser passivo, ele tem que ser um instrumento passivo naquele momento. Daí ele apagar no ato da reencarnação. Agora, à medida que ele nasce, ele vai recobrando essa consciência de acordo com o desenvolvimento do corpo físico. Porém, mantém esquecido a vida espiritual. Então, a consciência vai sendo gradualmente retomada à medida que o sistema nervoso, os neurônios começam a se multiplicar. Hoje, o adulto tem 80 bilhões de neurônios. 100 bilhões, 80 bilhões, últimas pesquisas, 80 bilhões de neurônios. Mas o recém-nascido não nasce com 80 bilhões de neurônios. Ele nasce, talvez, com alguns bilhões. Mas a reprodução celular dos neurônios vai multiplicando para formar o sistema nervoso central dele, a córtex cerebral, os órgãos que compõem a córtex cerebral, o bulbo, a medula, enfim. Então, à medida que ele vai tendo uma capacitação do seu sistema nervoso, ele vai recobrando a consciência.
Agora, sobre o suicídio como fuga, aprovação do destino, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina, nos faz um belo depoimento. Olha só que coisa interessante que Allan Kardec narra sobre a pessoa suicidar-se por não querer suportar a expiação, a provação profunda. Em março de 1865, quer dizer, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos em 67. O senhor Rémusset, negociante em pequenas cidades dos arredores de Paris, tinha uma casa. Em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 20 anos de idade. Esse moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto doente, procuraram-no por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro do suicida foi juntamente feito com o do filho. Aí Allan Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, ou o grupo dele, evoca a mãe. E a mãe diz: quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-me? Cruéis. Tomaram-mo para levá-lo à luz, e a mim me deixaram em trevas. Ela está na obscuridão. Quero porque me pertence. Nada vale então o amor materno? Pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne de sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se vislumbrava? Não. Deus não é justo, não é o Deus das mães, não lhes compreende as dores e desesperos. E quando me dava a morte, para não me separar do filho, eis que novamente me roubam. Meu filho, onde estás? Olha a revolta dela contra Deus. O evocador: pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Ela: disseram que não mais o tornaria a ver, e compreendiu que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno das mães? Ele existe, demais o vejo. Evocador: vosso filho não está perdido para sempre. Certo tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus. Olha aí, ó, a educação espírita aí, ó.
é a verdadeira educação do Espiritismo, a verdadeira pedagogia. Pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouve-me. Deus é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. Assim ninguém é punido sem causa. E se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as mereceste, ainda quando encarnado. A morte do vosso filho era uma prova à vossa resignação, à vossa submissão à vontade de Deus. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte de novo sucumbis. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesses aceito a provação com humildade, se houvesse esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrares no mundo espiritual em que vos achais, terias imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-eis radiante. Mas o que fizeste e agora ainda fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço. Antes, mais perto do que supondes, é que o véu impenetrável o subtrai à vossa vista. Então, esse é um ponto importantíssimo, um depoimento dessa mãe, que nós não podemos dizer que ela não se suicidou-se por um amor extremado ao filho. Mas ela tinha que entender, embora não tivesse talvez educação para isso, né, espírita ou doutrinária ou religiosa, que isso era a vontade de Deus. Por isso, na nossa prece Pai Nosso, ela começa: seja Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então nós todos temos que ter a grandeza, a nobreza de nos submetermos com resignação e sem nenhum resquício de revolta à vontade divina. Não podemos ter revolta. A revolta é uma péssima companheira. Enfim, essa mãe agora vai ter que rever tudo que fez pelo agravo de não ter suportado a prova, e terá em vida futura uma prova ainda maior do que essa que ela se negou a passar. Bom, a última deve ser uma das últimas perguntas. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as faculdades, quer dizer, quando ele é concebido, aqui é ovo e aqui é recém-nascido, ele goza das faculdades, mais ou menos conforme a fase, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado ao corpo. A partir do momento da concepção, outra vez, a perturbação começa a envolver o espírito, que o adverte, avisa-o ter chegado o momento de tomar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o instante do nascimento. Nesse intervalo, seu espírito é mais ou menos como um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam,
assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência na condição de homem. Isso logo que entra na vida, mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. Então, eis aqui uma lei divina, esquecer o passado. Está aqui. Esquecimento do passado, da vida passada. Né? Mas em espírito ele volta até a consciência de diversas vidas, inclusive. Bom, o momento da concepção, como se observou, é crucial para o espírito. É a partir daí que se inicia seu envolvimento energético com um concepto, e com isso o estado de perturbação crescente da consciência. O esquecimento da vida espiritual, paralelamente, acompanha o quadro de perturbação. Perturbação da consciência e da memória, que o espírito comunicante, querendo ilustrar sua descrição, diz serem semelhantes ao sono dos encarnados. De toda forma, o que fica patente é a mais absoluta necessidade do espírito que encarnará ter sua consciência e memórias alteradas, qual no estado de sono, espécie, em linguagem atual, de estado de sedação quando da anestesia geral, uma sedação profunda. Então, nós temos esse gráfico que mostra com muita clareza o que foi dito, e depois a gente pode responder algumas perguntas. O processo reencarnatório sob visão biológica e alteração da consciência e da memória. Eu me esqueci o nome disso. Como é que é isso aqui, hein? Hein, Edith? Qual é o nome disso aqui? Estou me esquecendo. Qual o nome? Hein? Ordenado, é? Ah, abscissa, tá bom. Abscissa de Bar, é o gráfico cartesiano. Quem fez isso foi Descartes. Então, nesse momento aqui, ó, não há concepção. Então, quando não há concepção, o espírito tem a consciência e a memória normais. Está claro? Ele está flutuando, vivendo no mundo espiritual. E ele vive com a consciência espiritual e com a memória espiritual. Mas chega um momento em que se dá a concepção. Então, a partir da concepção, aqui, né, a consciência e a memória ficam alteradas. Então, esse espaço aqui, ó, gris, cinzento, ele vai marcando a gradualização da alteração da consciência e da memória. Né? Ele vai recuperar a consciência após encarnar, através do desenvolvimento do sistema nervoso central. Mas a memória de vida passada, não, porque essa memória poderia alterar o seu comportamento na vida presente. Não sei se vocês entenderam isso. Se nós começássemos a saber o que se passou na vida passada conosco, na nossa relação com a nossa esposa ou com o nosso marido, o que ele foi, os filhos, o que eles foram, isso aí poderia trazer um trauma para nós e realmente alterar nossa relação presente. Então o passado tem que ser colocado escondido, mas escondido para ser depois revivido na vida espiritual. Muito bem. Então nós terminamos aqui a aula e eu fico em aberto para alguma pergunta de algum aluno mais curioso, mais insatisfeito. Vamos ver ali o nosso companheiro. Pode falar alto para eles escutarem?
Volta, Milka. 3, 4, 5. Pronto. Tem que pedir a Edith aí para mandar fazer. Foi explícito. Nós temos que... Aí, Carlina. Nós temos que entender que Deus atua sob as leis divinas. Não é a pessoa de Deus que atua. Não é um sujeito que está lá em cima num trono que atua. Ele criou as leis divinas. Esse está dormindo bem. Deixa dormir, deve estar cansado. Então, essas leis divinas é que regulam a criação do universo. Deus não intervém diretamente, porque Ele criou as leis que representam a inteligência dele. É como um relojoeiro. Ele criou o relógio dele. E o relógio está aqui e funciona. Não é o relojoeiro que está fazendo isso aqui andar, marcar hora, etc, etc, o dia. É o mecanismo que ele criou que está seguindo as leis que ele articulou dentro dessa criação. Então, quando na linha reencarnatória do espírito existe alguns desequilíbrios ou algumas vacilações, o espírito pode expressar o seu livre-arbítrio? Pode. Mas o livre-arbítrio dele não é absoluto. Preste atenção, porque acima do livre-arbítrio dele tem o quê? Tem uma jurisprudência maior. Tem um Supremo Tribunal Federal acima daquilo que ele decide, que um juiz de primeira instância decidiu, que os desembargadores numa segunda decidiram e que ainda vai andar lá no terceira instância. Então, ele pode decidir, mas o que ele decidir ainda estará na dependência disso se compatibilizar às leis divinas. E qual é a proposta das leis divinas? É a nossa evolução. As leis divinas foram criadas, do ponto de vista espiritual, para nós evoluirmos, para nós criados simples e ignorantes, como diz a pergunta 86 do Livro dos Espíritos, ou no livro A Gênese, criados à imagem de Deus, e Deus criou o homem à sua imagem, o homem e a mulher os criou para que nós possamos desenvolver o quê? Eu vou sentar aqui, não vou botar o chapéu de judeu não, porque até eu fui um casamento bonito no sábado passado. Até eu gostei muito. Mas eu posso botar um sucedâneo. O que
Deus colocou em nós para que nós possamos desenvolver e compreender cada vez mais? Quem pode me responder essa pergunta? Hein? É mais que consciência. Estou escutando. Inteligência. E a inteligência é formada de quê? Marquinho, ó. Quem forma a inteligência? O espírito é inteligente, cara. Hein? Vai ganhar um livro de presente. Quem lá atrás? Paulão. Paulão tá na dele. Rose está na dele. Ali, o meu aluno que não veio, que sabe, mas não veio hoje. O que é formada a inteligência? Estou ficando nervoso. Ali, o princípio inteligente. Quando Deus criou o mundo, Ele criou a energia. A energia se condensou e fez a matéria. Mas isso precisava estar submetido à regulação de leis físicas, mecânicas, químicas, biológicas, no caso do nosso organismo, das nossas células. A criação dele tinha que seguir um processo inteligente daquilo que ele criou. E nós, como seres criados por Deus, tivemos a inteligência como uma individualização do princípio inteligente que rege toda a natureza. Quando nós conseguirmos desenvolver esse princípio inteligente em nós, que é a nossa própria inteligência, e isso só se faz com a nossa evolução moral, quando nossa ideação for altamente evangelizada, pura, aí nós vamos ver as coisas que a gente não vê. Vamos compreender as coisas que a gente não compreende. Então, o que nós temos que ver é isso. Por isso eu separei aqui um trecho. Aliás, os espíritos que separam, né, Carlos? Mandaram marcar aqui, eu marquei, que ele diz o seguinte, Jesus. Pegar o óculos. Acho que o óculos sumiu. Esse óculos não pode sumir não, senão fica ruim. Tem que achar por aqui. Isso aqui tem que aparecer. Está aqui. Não fica ruim, não fica? Atenção. Atenção. Atenção, meus alunos. Pronto. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 9 a 12. Bom, até aqui eu pareço um padre falando, mas eu não tenho nada a ver com os padres. Agora eu vou sair dos padres. Sair. Disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O princípio inteligente que Jesus produziu, gerou, com a sua moral única, ela permitia a identificação plena com as leis divinas.
Está claro ou não? Hein? Permitir essa identificação. Eu estou no Pai, o Pai está comigo. O Pai é Deus. Ele não pode ser Deus. Mas ele pode estar ligado a Deus uma identidade perfeita, de acordo com a sua inteligência e a sua consciência depois. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Aí ele conclui, Carlos. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, não é acreditar em Jesus não, senão nós vamos começar a gritar aqui, Jesus, Jesus, e botar uma bateria lá para tocar e fazer uma animação. Não é isso não. Não é isso não. Aquele que crê em mim, esse crer em mim, são as leis divinas que ele propôs. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará. Sacrilégio! Sacrilégio! A Glorinha, vai fazer as obras que Jesus fez, e outras maiores? Não pode, sacrilégio. Mas não é sacrilégio, não, é verdade. Evolução. Fará as obras que eu faço, porque eu vou para junto do meu Pai. E outras maiores. Está aqui, quem quiser ler isso aqui, pode ler. Não é que Jesus saiu do nicho, nós nunca colocamos ninguém no nicho, né? Mas é que Jesus se humanizou, mostrando que ele tem condições de mostrar para nós o caminho da nossa evolução. Porque ele um dia foi como nós. Ele foi criado simples e ignorante. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, só que ele subiu. E a base de tudo isso é justamente essa nossa modificação moral que irá abrir o nosso princípio inteligente e nós entenderemos as coisas que hoje ainda para nós são obscuras. Então, era isso que mandaram abrir para vocês, eu nem sabia, agora que eu estou sabendo. E vamos terminar a aula, porque o tempo passou. Se alguém quiser fazer uma última pergunta aí, tem que ser rapidinho. É só mais uma... Dá o seu nome, pessoal, aí. Rosângela, mas para a gente refletir. Diante de tudo que sabemos, que aprendemos, e é inacreditável a gente saber de que ainda existe países que é a favor do aborto, que é liberado o aborto. Portugal. México, eu estive e fiquei chocada ali. Clínica de aborto. Como? Aí procurei saber, é normal. Portugal, tem outros países, né? Mas é inadmissível. E México também é um grande número de pessoas católicas. México é muito católico, Então, professor, assim, a minha reflexão, como isso ainda existe? Isso existe por um processo evolutivo. É evolução. São espíritos que vêm para a Terra e ainda não são suficientemente evoluídos. E outros não entendem isso. Nós vemos campanha para o aborto a todo momento. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não é isso, Valtinho? Só que o Espiritismo diz que o corpo apenas é um instrumento de concepção de um ser independente da mãe e que vai encarnar. E, sobretudo, um ser indefeso. Mas a lei hoje abriu alguns buracos, como é no caso da anencefalia, que crianças que nascem sem uma parte do cérebro e são inviáveis, a lei já permite o aborto, que é o chamado aborto terapêutico, não sei se é terapêutico isso,
porque tem abortos que são terapêuticos mesmo, porque a criança vai causar a morte da mãe. Existe isso. Então, existe já aberturas. O Espiritismo deixa o concepto inviável, deixa nascer, sem o cérebro, vai morrer e pronto, cumpriu o papel dele. Mas os juízes dizem, vamos suprimir o sofrimento da mãe, vamos suprimir essa dor que ela tem. Um belo advogado defendendo a causa. Não é justo deixar essa mãe que criou tantas expectativas para ter o seu filho passar por essa situação tão constrangedora e tão angustiosa. Se está em nossas mãos suprimir e evitar o sofrimento da mão, que possamos agir. Pá! Anencefalia para o aborto. Mas a nossa visão é diferente. É um lucro. É um lucro. É o contrário. É um ganho, não é uma perda. Eu gostaria de avançar, mas já são 15 para... Tem um problema do ônibus, não é? Alguém esqueceu alguma chave aqui, hein? Tem chave aqui, ó, uma chave aqui. Depois vocês descubram quem esqueceu essa chave. Amigo, essa chave é sua? Hein? É do Amilcar. Ave Maria. Jesus, nós agradecemos a vós e a Deus Todo-Poderoso esse momento sublime, em que estamos descobrindo a grandeza da concepção, a grandeza da maternidade, que são, eu diria, os dons que Deus mais nobremente, mais generosamente e mais amorosamente concedeu ao ser humano, a criança que nasce e a mãe que a gera. Essa relação mãe e filho, ainda em útero, à medida que vai prosperando a gravidez, é insuperável. Dizem os pediatras que a mulher carrega a criança 9 meses no útero. Durante 2 anos sustenta no colo, período de amamentação, e mais 3 anos conduz pela mão. É a mãe que permite essa concepção. Portanto, tudo que atenta contra a concepção não é de Deus, é de pessoas que não conhecem o que representa a vida espiritual. Enfim, são ateias, são egoístas, têm muitos problemas pessoais. E assim, Senhor, agradecendo a aula de hoje, agradecendo as bênçãos recebidas, agradecendo a Deus Todo-Poderoso que está conosco, temos a evidência aqui de muitas mães grávidas aqui chegando com a sua barriguinha, felizes, compreendendo a grandeza da maternidade. Que as mães sejam sempre abençoadas por Deus, sejam sempre protegidas e sejam sempre atendidas nas suas necessidades de mulher e de mãe. Encerramos aqui com uma homenagem às mulheres a aula de hoje e que Deus nos abençoe, pedindo também por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis de radiação e estes que desencarnaram. E aqui fechamos com o nosso
Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 17 de novembro do ano 2014.